depois que o governo unificou, né, as suas páginas, os seus órgãos, exemplo, INSS, Receita Federal, Ministério do Desenvolvimento Social, da Cidadania, certo? Também houve aí essas modificações para uma ação totalmente digital, né, do cidadão brasileiro, como CPF, identidade, CNH, título eleitoral, carteira do idoso e etc. Agora, o governo publicou mais dois atos que modifica as leis e as regras no Brasil. A primeira é o governo digital, certo? E o segundo aí é as experiências artificiais, imagem, programas totalmente artificial para controlar a população brasileira. Vamos lá. A portaria de número 4.617, do dia 6 de abril de 2021, foi publicada no Diário Oficial a seguinte matéria: institui a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e seus eixos temáticos. O ministro do Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87 do parágrafo único, nos incisos 2 e 4 da Constituição Federal, tendo em vista disposto no artigo 21 do inciso 27, no Decreto 10.463, dia 14 de agosto de 2020, sobre a Portaria 1.122, do 19 de março de 2020, resolve que, artigo 1º, fica instituída a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial na forma de anexo a esta portaria com as finalidades: primeiro, nortear as ações do Estado brasileiro em prol do fortalecimento das pesquisas e desenvolvimento e inovações de soluções em inteligência artificial, bem como o seu uso consciente e ético para um futuro melhor. Segundo, garantir a inovação do ambiente produtivo e social na área da inteligência artificial, capaz de enfrentar os desafios associados ao desenvolvimento do país, nos termos da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004. No parágrafo único, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial será publicada no sítio eletrônico do Ministério da Ciência, para, a partir daí, ter os estudos, mapear as necessidades, as condições de ter programas aí totalmente com a tecnologia artificial, certo? E tudo isso cria instâncias práticas do governo e governança para priorizar, implantar, monitorar e autorizar ações estratégicas estabelecidas na Estratégia Brasileira da Inteligência Artificial. Quanto mais programas, mais ações, mais projetos aí vão comandar as empresas do governo federal, Então, um controle cada vez mais maior. No segundo caso, publicado no dia 30 de março de 2021, a lei de número 14.129, do dia 29 de março de 2021, que dispõe sobre princípios e regras a instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública, que altera a Lei 7.116, de 29 de agosto de 1983, e a Lei 12.527, do dia 18 de novembro de 2011,
Também a lei de 12.682, do dia 9 de julho de 2012. E também a lei de número 13.460, do dia 26 de junho de 2017. Você vê que há várias modificações para fazer aí essas mudanças, né? O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta: eu sanciono a seguinte lei. Disposição do capítulo do artigo 1. Esta lei dispõe sobre regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio de desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão, certo? Artigo 2. Esta lei aplica-se, primeiro, aos órgãos da administração pública direta federal, abrangendo os poderes executivos, judiciários, legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público da União, as entidades da administração pública indireta federal, incluídas as empresas públicas, sociedades econômicas e mistas e suas subsidiárias, e controladas que prestem serviços públicos à autarquia e fundações públicas, as administrações diretas e indiretas dos mais antes federados, nos termos do inciso 1 e 2 deste artigo, desde que adotem o comando desta lei por meio de atos normativos. Esta lei não se aplica a empresas públicas e sociedades econômicas mistas, nas suas subsidiárias e controladas que não prestem serviço público. Então, se a empresa é totalmente privada, não tem ou não presta nenhum serviço público, essa forma totalmente digital não vai cobrir. Apenas empresas que englobam aí o governo federal, certo? Segundo, as referências feitas nesta lei, direta ou indiretamente, a estados, municípios, Distrito Federal, são cabíveis somente na hipótese de ter sido cumprido requisito previsto no inciso 3 deste artigo. São os princípios das diretrizes do governo digital e da eficiência pública, a desburocratização, a modernização e o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade mediante os serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis. A disponibilização em plataforma única do acesso às informações aos serviços públicos, observando as restrições legalmente previstas, sem prejuízo, quando indispensável, da prestação do caráter presencial. Exemplo: se há uma necessidade de um documento ter acesso só de forma presencial, esse ato está normal. Agora, se houver a possibilidade de fazer totalmente digital, sem a necessidade de você se dirigir a um órgão, isso sim você pode fazer totalmente digital dentro da sua residência, certo? A transferência na execução de serviços públicos, monitoramento da qualidade desses serviços, incentiva a participação social do controle e na fiscalização administrativa pública, certo? Então, a partir de agora, está também aí de forma totalmente digital empresas, que de fato é do governo federal e aquelas que trabalham também para o setor público estão dentro dessa regra do governo digital. Então, cada vez mais tornamos aí a única peça do jogo, onde somos controlados. E cada vez mais o controle aí, como o controle da vacina, que já está sendo preparado
aí também com dados digitais para que você possa, de longe, eles saberem se você tomou a vacina ou não, por exemplo, certo? Então é isso aí, está chegando cada vez mais o controle humano sobre as ações digitais, e as ações aí essenciais do serviço artificial da tecnologia. Bom dia!